Colonialismo das Américas, formação e impactos de uma nova ordem mundial. O colonialismo nas Américas foi um processo de exploração, dominação e colonização iniciado pelos europeus no final do século XV, com a chegada de Cristóvão Colombo ao continente em 1492. Este evento deu início a uma era de transformações econômicas, sociais e políticas, na qual as potências europeias, como Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Países Baixos, disputaram o controle sobre vastos territórios e seus recursos naturais. Esse período não só alterou profundamente a geopolítica global, mas também impactou as populações indígenas, africanas e europeias de maneiras variadas e duradouras. A expansão colonial começou com a busca por novas rotas comerciais, sobretudo para o Oriente, de onde provinham produtos valiosos, como especiarias e seda. No entanto, a descoberta das Américas revelou uma nova oportunidade para a exploração de recursos, como o ouro, prata e novas culturas agrícolas, como o açúcar, o tabaco e o algodão. Essas riquezas foram um grande atrativo para os reinos europeus, que viam no Novo Mundo uma forma de expandir suas economias e fortalecer suas monarquias. A lógica colonial baseava-se na mercantilização dos recursos naturais e na força de trabalho barata, muitas vezes escravizada. O primeiro impacto do colonialismo europeu nas Américas foi sentido pelas populações indígenas, que viviam em sociedades organizadas e com culturas distintas. No entanto, a chegada dos europeus trouxe consigo doenças até então desconhecidas no continente, como a varíola e o sarampo, que devastaram milhões de nativos, enfraquecendo suas sociedades. Além disso, os europeus impuseram sua religião, cultura e costumes, frequentemente à força, transformando drasticamente o modo de vida das populações locais. A resistência indígena, embora corajosa e constante em muitas regiões, foi muitas vezes reprimida por meio de violência brutal. O sistema de colonização adotado pelos europeus variou conforme o império. No caso de Portugal e Espanha, o modelo de colonização foi marcado pela instalação de grandes latifúndios e pela exploração da mão de obra indígena, e posteriormente, africana. A Espanha, por exemplo, implementou o sistema de encomenda, onde colonos espanhóis recebiam terras e o direito de explorar o trabalho indígena. O modelo português nas Américas, especialmente no Brasil, também foi baseado na exploração agrícola, com destaque para a produção de açúcar no Nordeste, inicialmente utilizando a mão de obra indígena, que posteriormente foi substituída pela africana. A introdução da escravidão africana foi um dos aspectos mais cruéis do colonialismo nas Américas. Com a redução drástica da população indígena devido às doenças e à violência, os colonizadores recorreram ao tráfico de escravos para suprir a necessidade de mão de obra nas plantações e minas. Milhões de africanos foram capturados e enviados às Américas em condições desumanas, onde foram submetidos a trabalhos forçados. A escravidão tornou-se um pilar central da economia colonial, especialmente nas colônias espanholas e portuguesas. No Caribe e no sul dos Estados Unidos, por exemplo, a produção de açúcar, algodão e tabaco dependia quase exclusivamente do trabalho escravo africano. No contexto político, o colonialismo europeu nas Américas funcionou como uma extensão das metrópoles. As colônias eram vistas como fontes de riqueza para os reinos europeus, que aplicavam políticas mercantilistas para garantir que os recursos extraídos das colônias beneficiassem exclusivamente as potências coloniais. Isso significava que as colônias eram limitadas em seu comércio, obrigadas a vender matérias-primas para a metrópole e comprar produtos manufaturados a preços elevados. Esse monopólio econômico gerou descontentamento entre os colonos, especialmente à medida que suas economias cresciam e eles buscavam maior autonomia. As estruturas de poder nas colônias eram rigidamente hierarquizadas, com os europeus no topo, seguidos pelos crioulos, descendentes de europeus nascidos nas colônias, mestiços, indígenas e, por fim, africanos escravizados. Essa organização social foi responsável por uma grande desigualdade, com privilégios políticos e econômicos reservados à elite europeia e aos crioulos. As populações nativas e africanas foram sistematicamente marginalizadas e privadas de direitos. Isso gerou tensões que, eventualmente, culminariam em movimentos de independência no final do século XVIII e início do século XIX. Um exemplo significativo do impacto colonial foi o sistema de plantation no Caribe e no Brasil, onde vastas fazendas se dedicavam ao cultivo de monoculturas, como o açúcar.
O lucro gerado por essas plantações financiava as metrópoles europeias e alimentava o comércio internacional. No entanto, esse modelo econômico era sustentado pela exploração de milhões de escravos africanos, que viviam e trabalhavam em condições extremas. Embora fosse altamente lucrativo para os europeus, esse sistema deixou um legado de desigualdade social e racial que persiste até os dias atuais. No século XVII e XVIII, os conflitos entre as potências europeias pelo controle das colônias nas Américas tornaram-se frequentes. Guerras entre Espanha, Inglaterra, França e Países Baixos eram constantes, refletindo a importância econômica e estratégica das colônias. Essas disputas culminaram em mudanças territoriais significativas. Um exemplo disso foi o Tratado de Paris, de 1763, que encerrou a Guerra dos Sete Anos e resultou na transferência de várias colônias entre as potências europeias, incluindo a concessão do Canadá à Inglaterra. À medida que o século XVIII avançava, as ideias iluministas começaram a influenciar os colonos nas Américas. Conceitos como liberdade, igualdade e direitos naturais se espalharam pelas elites intelectuais e políticas das colônias. Inspirados pelas revoluções americana e francesa, os movimentos de independência ganharam força em diversas partes do continente. A Revolução Americana, em 1776, foi um marco importante, pois desafiou a autoridade britânica e estabeleceu os Estados Unidos como uma nação independente. Esse evento teve repercussões significativas em todo o continente, especialmente nas colônias espanholas e portuguesas. A independência das colônias americanas no século XIX representou o fim formal do colonialismo europeu nas Américas. No entanto, o legado do colonialismo continuou a influenciar a política, a economia e a sociedade das nações recém-formadas. As elites crioulas, que lideraram muitos dos movimentos de independência, mantiveram o poder político e econômico, enquanto as populações indígenas e afrodescendentes continuaram marginalizadas. A desigualdade social herdada do período colonial perpetuou-se em muitas dessas nações, gerando desafios que persistem até os dias atuais. O colonialismo também teve um impacto cultural profundo. As línguas europeias, como o espanhol, o português, o inglês e o francês, tornaram-se predominantes nas Américas, enquanto as línguas indígenas foram, em grande parte, suprimidas. A religião cristã, em suas várias formas, foi imposta como a principal religião, frequentemente substituindo as crenças e práticas espirituais dos povos nativos. Além disso, as artes, a arquitetura e as tradições europeias foram incorporadas às culturas locais, criando uma fusão cultural complexa. Em última análise, o colonialismo nas Américas teve um impacto profundo e multifacetado, cujas consequências ainda são sentidas hoje. A exploração de recursos, a imposição de uma nova ordem social e a marginalização das populações nativas e africanas moldaram a história do continente de maneiras significativas. As nações americanas, embora independentes, ainda lutam para superar as desigualdades e os desafios herdados desse longo e doloroso processo de colonização. O estudo desse período é crucial para entender as complexidades das sociedades contemporâneas nas Américas e o papel que o colonialismo desempenhou em sua formação. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!